estão aqui na casa de Deus, com a responsabilidade de ministrar a palavra, abaixo do Espírito Santo de Deus. Queria agradecer à pastora pela confiança, agradecer aos diáconos, pelo apoio, agradecer toda a casa de Deus, por este apoio nesta noite. Que nesta noite nós possamos ser tocados pela palavra de Deus, que eu, que você, que toda a igreja, possa ser contemplado com o alimento espiritual. Então, nesta noite, se ligue no que Deus tem que falar para mim e para você. Esqueça, por enquanto, dos problemas que todos nós temos, as nossas aflições, as nossas tribulações, todo tipo de problema que o ser humano tem, que passa, que sabe que tem que passar, mas nesta hora é uma hora que Deus, quer conversar comigo, quer conversar contigo. Então, te deleita na palavra de Deus nesta noite. Deus está na casa. Sinta a presença de Deus nesta noite. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Conheço apenas o diácono André, que já tive o prazer de congregar com ele, mas estou aqui em Paracuru há pouco mais de 2 anos, venho lá de Fortaleza, e sei que aqui é um lugar excelente para morar. Eu não volto mais para Fortaleza nem que me paguem mais, a não ser que Deus tenha um propósito que eu volte. Aí a gente também faz planos, mas os nossos planos só quem defende, quem finaliza é Deus, A gente traça um plano para a gente, mas a gente tem que ver que a palavra final é daquele de cima, Então, se você e eu somos servos de Deus, a gente tem que obedecer, a gente tem que ir onde Deus manda, Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de estar louvando o hino 567 da harpa cristã, que fala na fervente oração. Ela diz assim, se liga nesse louvor. Em fervente oração, vem o teu coração, a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver, meu Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor se fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder me virá socorrer, quando tudo deixar quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar,
paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir, e tua alma se abriu, tudo deixando cantar. Quando no verão o Senhor estiver e todo teu ser Ele encontrou, então a Deus, o Senhor tem poder. Amém. Me desculpe aí os músicos, que eu nunca cantei acompanhado, né, de instrumentos, não conheço nada de melodia, de nota musical, nada, eu sou apenas um adorador, né? Então se eu fui na frente, fui atrás, me desculpem aí, mas o importante é o coração, né? Você adorar. Nós estamos aqui para adorar, nós não somos cantores, não somos artistas, não somos celebridades, não somos nada, nós somos servos, né? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 1 Timóteo 3, a partir do versículo 8. 1 Timóteo 3, a partir do versículo 8. Senhor meu Deus, neste momento me coloco em tua santa presença, Senhor. Peço perdão pelos meus pecados, me reconcilio com o Senhor no nome de Jesus. Senhor, que eu seja o teu instrumento e canal de bênção para a tua igreja nesta noite. Eu peço no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus. Amém. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 8 até o 16. Aqueles que puderem, fiquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória, a poder sentar as palmas, louva Jesus. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nesta noite o Senhor tem uma palavra para mim, tem uma palavra para ti também. Então, se liga no que Deus quer falar contigo. Escuta o que o Espírito tem para dizer para a igreja. Porque aquele que não escuta o Espírito
fatalmente ele vai se dar mal no final. Então, se você quer ouvir alguém, ouça o Espírito Santo de Deus. Não tem sabedoria melhor do que o Espírito Santo de Deus, né? Alguns homens dizem que são sábios, né? Porque fazem faculdade, faz graduação, pós-graduação, doutorado, mas essa sabedoria para Deus não vale absolutamente nada. Porque se valesse, na hora de Deus chamar os discípulos, ele não teria escolhido os pescadores, né? Ele teria lá procurado os saduceus, os fariseus, os homens experimentados na palavra, né? Então ele foi lá e procurou quem? Aqueles humildes, os homens que não sabiam de nada. Então, muita gente se acha porque tem um diploma debaixo do braço, acha que é melhor do que alguém que frequentou até a terceira série, a segunda, ou nunca frequentou a escola, né? A gente vê aí que Deus usa o analfabeto, aquele que nunca aprendeu a ler, mas ouviu a palavra de Deus, porque o aprender é para o ouvir a palavra de Deus. Então, ouça o que Deus tem a falar contigo nesta noite. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, o apóstolo Paulo, né, ele está falando para Timóteo sobre como convém andar os diáconos, né? Da mesma sorte, os diáconos sejam o quê? Honestos, né? Não é preciso só o diácono, não. O servo de Deus, ele tem que ser honesto, ele tem que ser irrepreensível. Tanto faz o pastor, o presidente, como aquele servo mais humilde que limpa a igreja, que vai lá lavar o banheiro, que vem aqui, tira a poeira, que vem aqui e lava a igreja. A honestidade é para o povo de Deus, não é só para o diácono, não. Aqui, o apóstolo Paulo está dando exemplo, né? Dos diáconos, porque cada um tem suas atribuições, né? Diácono significa servo, aquele que é servo, né? Então, o diácono, ele tem a função dele, que é o quê? Servir a igreja. A função dele é o quê? Servir a Deus. Como todos nós, que sejam obreiros ou não, seja servos ou não, ele tem que servir a Deus. Mas, como sempre, tem as características, tem as organizações, e as coisas de Deus é tudo organizado, né? Você imaginou se dentro da igreja não tivesse, né, toda aquela escadinha, observado, porque as coisas de Deus não trabalha com coisa desorganizada, né? Deus, ele gosta de tudo direitinho, tudo especificado. Por isso que ele deu lá todas essas instruções aqui para a gente, né? Por isso que ele deu a lei para Moisés, os 10 mandamentos, justamente para quê? Para que fosse passado e chegasse até aqui hoje a nós, né? Por isso que ele deu os 66 livros que estão aqui na Bíblia Sagrada, para que aqui hoje nós estivéssemos, né, contemplando a palavra de Deus. Então, aqui é o exemplo da função do diácono, mas a função de todos nós estamos aqui presentes é fazer a obra de Deus, é servir. O próprio Jesus disse que veio à terra para quê? Para servir. Ele foi servo, né? Foi servo, se humilhou de morte e morte de cruz. Então, o exemplo maior de servo, Jesus. Então, se Jesus, que é Deus, veio servir, imagine eu e você, né? Então, todos os que estão aqui na igreja fazem a obra, todos nós servimos. Ou servimos uns aos outros, ou servimos ao líder da igreja, ou servimos aqueles que estão lá fora esperando, né, a palavra de Deus ser contemplada, aqueles que vão lá fazer um culto campal, aqueles que vão lá entregar os folhetinhos, aqueles que vão lá na casa dos irmãos orar, né? Então, todos nós somos servos. Então, aqui é um exemplo do diácono, como eles convém se apresentar, né? Honestidade, tem que ser a
característica principal, né, do povo de Deus, honesto, né? Nós estamos o quê? Honestidade, porque a gente está aqui para dar exemplo, né? Se você está aqui dentro, aí o povo está lá fora, quer entrar na casa de Deus, quer servir a Deus, mas está vendo que tem alguém lá que está fazendo a coisa errada, ele vai passar direto, ele não vai querer entrar no lugar que é desorganizado, no lugar onde tem a desonestidade. Então a primeira característica é essa aqui, ó, o diácono, não só o diácono, honesto, né? A gente tem que procurar ser exemplo, irrepreensível. Repito, não só o diácono, mas todo o povo de Deus tem que carregar, né, na sua vida exemplo, irrepreensível. Por quê? Para que a gente possa resgatar as almas para o reino de Deus. Como é que você vai resgatar a alma para o reino de Deus se você não é exemplo para quem está lá fora, né? Para quem está sendo tragado por Satanás lá fora, para quem está precisando de um apoio, para quem está precisando de uma oração, para quem está precisando de vida, né? Para quem está precisando de Jesus. Então, honestidade, a gente tem que procurar, né, ser o mais honesto possível. Difícil, é difícil. Se não fosse difícil, eu e você não estávamos aqui, né, na caminhada da fé. Se fôssemos perfeitos, nós não estávamos aqui, já estávamos na glória, né? A perfeição está lá em cima. Aqui a gente está procurando a perfeição. É difícil? É. Ser humano é difícil de lidar, ser humano é difícil de tratar. A gente sabe que só quem sabe lidar com o homem é Jesus. Por quê? Porque Ele conhece cada um de nós, conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, né? Então, quando Jesus recebia alguma coisa de alguém, sempre que ele ia pregar, tinha lá aqueles, os fariseus, os saduceus, e aqueles sacerdotes que também não eram fiéis a Deus, estavam o quê? Querendo passar a perna. Ou seja, sempre estava com uma pergunta, uma coisa, querendo pegar Jesus. Mas Deus, né? Jesus era Deus, era homem, mas era Deus. Então, Ele já conhece o meu deitar, o meu andar, o teu também, o teu coração, a tua mente. Não adianta você e eu querer enganar a Deus. Tu pode enganar teu irmão, o teu pastor, o teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu primo, mas não vai conseguir enganar a Deus, não. Uma hora a conta chega, e quando chega a conta, ela vem com muitos juros e correção monetária, né? Não vá pensando que Deus está de olhos e ouvidos fechados, não. Ele está contemplando tudo, em todos os cantos, a todos nós. Então, a característica é essa aqui, ó, honestidade. Língua dobre. O que é língua dobre? É aquele homem, aquela mulher que não controla a língua. Uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra, já está inventando história. Crente, servo de Deus, é sim, sim, não. Então, não ande, nem queira ouvir, nem queira falar, né? Ficar inventando historinhas. Língua dobre é esse, aquele que vai, aquela que vai, pega a historinha e sai levando para frente. Olha, fulano, tu viu aquela irmã, aquele irmão, aquele pastor, aquela obreira, aquela missionária? Somos nós mesmos, né, que fazemos a contenda na igreja. Porque a língua, né, a gente não controla de jeito nenhum, mas a palavra de Deus diz que tem que controlar. Língua dobre. Procura segurar a tua língua, procura segurar a minha língua. Então, isso é para mim e para você, é para todo servo de Deus. Segura a tua língua, não é só para diácono, não é só para pastor, não é só para bispo, não é só para obreiro, não
não é só para missionário. Todo o povo de Deus tem que procurar andar dentro da vontade de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá-nos a muito vinho. Já imaginou um diácono, um pastor, um bispo chegar para fazer a obra de Deus, chegar para pregar, para louvar, para orar, tendo bebido? As coisas de Deus é responsabilidade. Então a gente tem que ter respeito, temor e reverência pela obra de Deus. Pode ser quem for, é desde lá de cima até embaixo. Eu posso fazer, que eu não tenho um cargo na igreja. Não vá nessa. Deus, ele contempla todo mundo, sem exceção. Então, na palavra de Deus, tinha os filhos de Eli, que faziam a obra de qualquer maneira. Eles eram sacerdotes, e eles levavam mulheres, faziam tudo. Teve um dia que Deus foi lá e matou os dois no mesmo dia. Tanto matou os dois, como matou o pai, como matou a família toda. Porque uma vez que você é chamado para fazer a obra e você não quer, ou você faz mal feito, não pense que você vai estar livre, não. Então a gente tem que ter temor a Deus. Vai fazer a obra de Deus, tenha temor, tenha respeito, né? A obra de Deus não é para ser feita de qualquer maneira. No tempo de Moisés e dos reis, quando o sacerdote entrava lá para o lugar santo, que ele estava errado, ele morria lá dentro mesmo. Você vê como as coisas de Deus, né, são tudo direitinho. Então, mudou a disposição. Eu estou pela graça. Acabou que eu estou pela graça, eu vou fazer besteira. Deus, ele não muda. Deus é o mesmo. O ser humano é que tem modo de inventar, pensar que Deus mudou. Muda não. A dispensação, salvo pela graça, mas continua. As ordens que foram dadas não foram modificadas não. Então, vai entrar na presença de Deus, procura te consertar. Não entra de qualquer maneira, porque você vai se dar mal. Uma hora a conta vai chegar e não vai ser boa. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não cobiçoso de torpe ganância, né? Você ocupar um lugar na igreja, geralmente existe alguém que é responsável pelos dízimos, pelas ofertas. Então, se você tem ganância, cuidado com a ganância. A palavra de Deus diz: sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muitos vinhos, não cobiçosos de torpe e ganância. Então, se você veio da casa de Deus com algum desejo de cobiça, está no lugar errado. Então, não seja ganancioso. A única coisa que Deus prometeu para mim e para você foi a salvação, a vida eterna. Ele não te prometeu que você iria ter uma conta bancária gorda, que você ia ter uma casa luxuosa, um barco, um avião.
um carro importado. Não. Jesus, ele veio à terra para salvar, né, aqueles que estão precisando. Então, o que é que ele prometeu? Eu tenho para ti o quê? A vida eterna. Mas a vida eterna tem um preço. Qual é o preço? Obediência. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que você for julgado, Deus vai acrescentar. Então, não cobice nada, deixe. Irmão, eu estou passando um problema em casa, financeiro, estou desempregado, minha mãe está doente, minha esposa também. Não deixe que a cobiça, né, que ela te prenda, não. Isso é o inimigo querendo, né, ceifar a tua vida. Não dê brecha para o inimigo de maneira nenhuma. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não cobice. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Guardando o mistério da fé em uma pura consciência. O mistério da fé, guardar aqui, ó. Agora a gente tem que ter a consciência pura, primeiro com Deus, depois, ó, com os irmãos. Por quê? A gente tem, né, que estar limpo para com Deus, e tem também que estar limpo com o irmão. Então, a consciência da fé, né? Guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Então, a consciência está limpa. Tem que ter honestidade, não tem que andar falando demais, não tem, eu vou tomar só um copinho, é porque eu vou comemorar o aniversário de fulano de tal, é só um pouquinho. É esse pouquinho que o inimigo está lá, a tua espreita lá te vigiando, só olhando. Esse aí vai vacilar. Qual é o desejo do inimigo? Derrubar o povo de Deus, porque o povo lá de fora já está servindo ele. Então quem está aqui está servindo a Deus, né? Então, qual o desejo dele? Dar uma rasteira em mim, em você, em todo o povo que é fiel a Deus. Então, não dê brecha para o inimigo. Eu vou fazer só isso aqui que não tem ninguém vendo. Você acha que não tem ninguém vendo? Jó era um homem reto e sincero, fazia de tudo certo, né? Deus diz: esse meu servo, ele é reto e sincero. Mesmo assim, o inimigo estava lá, rondando a terra, olhando. Aí foi lá, contemplou Jó. Tu acha que ele contemplou Jó? Ele não vai contemplar eu, você e qualquer um de nós que está aqui? Vai. Basta que eu e você demos brecha, né? Então, se aconteceu com Jó, que era um homem reto, sincero, temente a Deus, fazia de tudo, tu acha que o inimigo vai tirar o olho de mim e de você? Ele quer dar rasteira no povo de Deus de qualquer maneira. Então a gente tem que se policiar. Então, persevera na fé, né? A gente tem que fazer o quê? Revestido de toda a armadura de Deus. A gente tem que se apegar com tudo aquilo que Deus deixou para mim e para você. O capacete da salvação, o evangelho,
Efésios 6, 11, né? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O quê? Lutar, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então tomai toda a armadura de Deus para resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Porque não adianta você pegar o evangelho, ler, você orar, você botar os joelhos no chão, e você simplesmente vai lá e vacila. A palavra é essa, vacilou. Tem que ficar firme. O cristão tem que ter firmeza. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Não aqui diz que o diácono primeiro ele tem que ser provado, né? Então, se você passa pela prova, deixa que Deus te prove, né? Porque não tem coisa melhor do que um servo de Deus aprovado por Deus. Então a gente tem que saber entrar diante de Deus aprovado. Procure estar aprovado diante de Deus, porque não tem coisa pior do que um servo, né? Que se diz servo, que não é aprovado diante de Deus. A gente tem um exemplo. Rei Saul, quando recebeu a missão, né, através do profeta Samuel, Deus disse para ele: vá lá, não traga despojo, não traga nada que tem lá, vá lá, acabe com o inimigo e não traga nada. Foi o que ele fez tudo o contrário. Foi lá, trouxe vaca, trouxe boi, trouxe coisa lá e ainda trouxe o rei vivo. Quer dizer, o cara disse, ele perdeu o quê? A coroa, né? Então, se Saul perdeu a coroa e depois foi assombrado pelo espírito mau, você acha que isso não acontece comigo, com você? Acontece. Deus, ele não mudou, continua o mesmo. Deus é fiel. Então, não queira perder